Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui de Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Estamos iniciando aí o primeiro capítulo da série de Morning Call e vamos falar todos os dias aqui sobre aquilo que nós podemos esperar do mercado para o dia. Então, hoje, dia 8/12/2020, as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no nosso canal. Vamos lá, fechamento de ontem, dia 7/12, Ibovespa, ela chegou até muito próximo dos seus 114 mil pontos na última semana. Ontem teve queda, fechando em 111 mil pontos, queda de 0,52. O dólar teve uma leve queda de 0,25, a moeda americana fechou em R$ 5,11. Nasdaq foi um dos poucos players aí do mercado que teve alta, uma leve alta também de 0,45, fechando em 12.519 pontos. S&P queda de 0,19, fechando em 3.691, e Dow Jones fechando em 30.069 com queda de 0,49%. Na zona do euro nós temos aí queda de 0,26% no euro, fechando em R$ 6,20. Alemanha tendo queda de 0,21 na bolsa, fechando em 13.271 pontos. França praticamente estável, mas uma alta aí insignificante de 0,03. Reino Unido, uma alta de 1,23, fechando em 6.463 pontos. Talvez um dos motivos aí também dessa alta um pouco maior no Reino Unido é a possibilidade de, a partir de hoje, iniciar já a imunização de pessoas no Reino Unido com a vacina da BioNTech e Pfizer. Na Ásia, a China teve queda de 0,38 e Japão queda de 0,24, fechando correspondentemente em 13.973 pontos e 26.487 pontos no Japão. As criptomoedas ontem, mesmo o Bitcoin vindo aí de uma alta seguida e uma boa alta nas últimas semanas, ontem fechou em queda de 0,62 e o Ethereum em queda de 1,19. Petróleo, lembrando aí que nas últimas semanas e principalmente no mês de novembro vinha numa crescente, principalmente com a OPEP garantindo aí uma redução na produção e a redução de algumas regiões em casos de coronavírus, o que ajudou muito a subir os níveis do preço do barril de petróleo. O Brent fechou estável em 48,66 e o WTI em 45,67, uma queda de 0,20%. Então, aguardamos agora os próximos dias, principalmente para ver o que acontece em relação ao coronavírus, aos casos. Isso deve influenciar bastante também na negociação do preço de petróleo. As principais altas da Bolsa Brasileira ontem, a principal alta foi a varejista B2W, que é a empresa aí que tem no seu portfólio Submarino, Shoptime e Americanas.com. Ela fechou ontem em 83,24, uma alta de 6,71%. A segunda maior alta foi IRB, certo? IRBR3, que ela vem aí já num ciclo de altas e baixas há bastante tempo, mas ontem fechou em alta de 6,53, lembrando que IRB lá no início do ano teve cotação acima de R$30. CEMIG ontem alta de 4,42, fechando o dia em R$13,22. Gol alta de 3,14, fechando o dia em 27,90, e Uzi Minas fechando com alta de 2,92 a 14,43. Vale um ressalvo aqui que tanto Gol quanto Azul, as aéreas, vêm aproveitando uma boa alta desde o final do mês passado, ou melhor, desde o meio do mês passado, do mês de novembro, e tendo uma demanda um pouco maior, retomando um pouco do valor que tinham antes da pandemia. Falando nas principais baixas, nós temos Cosan, ontem queda de 5,63, Droga Raia, que vem acumulando queda aí nos últimos dias, fechando aí com queda de 3,48 a R$19,92, Localiza, com queda de 3,25, fechando em 64,84,
BR Distribuidora, lembrando aí, justamente em função da queda do petróleo, BR Distribuidora continua sofrendo diretamente, queda de 2,89%, fechando ontem em R$ 20,77. E Lojas Renner, que fechou a R$ 44,54, numa queda aí de 2,75%. Essas são as principais informações de ontem da Bolsa Brasileira. O que nós podemos esperar hoje? A agenda brasileira, o principal fato hoje é a divulgação da taxa de inflação anual e mensal, referente ao mês de novembro, então comparação mensal e comparação anual, para entendermos um pouco desse cenário. Lembrando desde já que ontem o relatório Focus aumentou novamente a previsão de inflação de IPCA para o Brasil, chegando aí a níveis que podem ultrapassar o centro da meta de inflação, o que preocupa bastante também. Já no âmbito internacional, hoje nós temos divulgação da variação de empregos na zona do euro, bastante informação hoje da zona do euro, e índice de vendas do varejo nos Estados Unidos. Dois índices aí fundamentais para a economia global, as vendas no mercado norte-americano, que é extremamente consumista, e a variação de empregos na zona do euro, que vem sofrendo aí bastante com lockdown parcial e várias medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. No âmbito político, nós podemos ressaltar aí que Câmara e Senado novamente se distanciam por questões políticas do presidente e das reformas que estavam planejadas e agora articulam nomes para a sucessão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Lembrando que o STF ontem já havia decidido pela não reeleição de ambos na Câmara e Senado. Agora, automaticamente, cada um busca o seu sucessor e principalmente não querem que o presidente Jair Bolsonaro tenha o seu candidato apoiado, ganhando a Câmara e o Senado. Com base nisso, nós vemos ali uma possibilidade muito menor de andamento das reformas políticas e fiscais que são necessárias, e isso deve ficar somente para o mês de fevereiro, após realmente a eleição da Câmara e Senado. Falando em coronavírus, os casos só aumentam no Brasil. Temos aí o maior número de mortes diários desde outubro, aumento todos os dias da quantidade de casos, e algumas notícias vieram ontem com uma possibilidade de vacinação, onde o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que a partir do dia 25 de janeiro começaria a imunização, mas a Anvisa já questionou sobre esse calendário, visto que a Coronavac, que é a vacina que o estado de São Paulo está testando, ainda tem várias etapas que precisam ser passadas para liberação. Falando ainda de Coronavac, Rodrigo Maia tentou articular para que o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, comprasse para todo o país a Coronavac, que já está sendo testada em São Paulo, e o governador de São Paulo já comprou diversas doses para teste e para possível imunização a partir do dia 25 de janeiro de 2021. Por outro lado, surgiu nessa manhã uma notícia de que o Ministério da Saúde negocia com a Pfizer e não com a Coronavac a compra de vacinas para a imunização. Lembrando que essa vacina da Pfizer é aquela vacina que o Reino Unido deve começar a imunizar, a aplicar no dia de hoje na sua população. Detalhe é que essa vacina, a vacina da Pfizer, ela precisa ser armazenada a menos 70 graus, o que no Brasil, devido à questão logística, se tornaria bem difícil. Vamos aguardar, mas são notícias que devem impactar o mercado hoje. Falando em economia, depois de tantas idas e vindas, o governo novamente desiste do programa Renda Cidadã, que é aquele programa no qual o governo queria substituir o Bolsa Família. Devido a toda dificuldade, o governo desistiu novamente do Renda Cidadã e mira agora a redução de subsídios
para manter o controle de gastos e manter o teto dentro. Hoje nós temos também a reunião do Copom, certo? A última reunião do ano começa hoje, lembrando que não teremos nenhuma informação hoje, as informações devem ser divulgadas amanhã, mas é importante essa reunião para o andamento da política monetária brasileira, visto que ontem a previsão de IPCA, pelo Boletim Focus, ela subiu e volta a preocupar, e o Copom deve discutir se mexe alguma coisa na taxa de juros. Por que essa discussão? Lembrando que com o Selic a 2%, se imaginava uma inflação no ano próximo de 2%, então teria um ganho zero para os investidores. Nesse momento, com uma previsão de inflação de quase 4,5% para esse ano, de acordo com os especialistas do Boletim Focus ontem, nós teríamos uma queda, ou melhor, quem investe em Tesouro Direto, quem investe em Selic, teria aí 2% de rentabilidade negativa aproximadamente ao investir em Tesouro Selic no comparado com a inflação. Por isso, alguns especialistas já começam a falar que o Copom nessa reunião ou na próxima pode rever a questão dos juros e aumentar novamente a taxa Selic. Brexit, falando aí de União Europeia, a negociação do Brexit continua. Não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer, ao mesmo tempo que existe uma probabilidade positiva, que existem bons indícios. Por outro lado, é muito difícil uma negociação antes do prazo limite, que é o final desse ano, em relação ao Brexit. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa semana começa, a partir de amanhã, a reunião da cúpula da União Europeia e foi definido que não será pautado nada em relação ao Brexit. É uma negociação à par que não deverá ser discutida na pauta da cúpula. Um outro detalhe importante, foi noticiado aí a venda de veículos no mês de novembro, onde teve uma queda de 7%. E a venda de veículos, quando falamos em Brasil, é um indicador econômico que mostra muita coisa. Quando a venda de veículos ela é positiva, é cenário de que o Brasil, a economia brasileira, ela está andando bem. As pessoas estão consumindo, estão confiantes. Essa queda de 7% no mês de novembro preocupa bastante e, com isso, a economia brasileira volta a entraves. Vamos ver como é que termina o ano, como é que será o mês de dezembro. No noticiário corporativo, vemos que a JBS ela viu o seu lucro aumentar em mais de 700%. Desculpa que cortou, na verdade acabou ficando errado, mas foi mais de 700% o lucro, o aumento do lucro só no terceiro trimestre do ano. Obviamente aí envolve muita exportação, aumento do dólar e tudo mais. Mas não é a única notícia da JBS. Os irmãos Batista, da JBS, tiveram que pagar aí cerca de R$1 bilhão para manter o acordo de delação premiada que foi assinado lá em 2017. Então, se vocês lembram aí do Joesley Day, lá em 2017, houve um acordo de delação depois de tudo que foi descoberto em relação à JBS e as empresas ali relacionadas. Para manter aquele acordo que foi feito lá com Rodrigo Janot, na época, os irmãos agora pagaram R$1 bilhão para manter aquele acordo de delação premiada, visto que eles tiveram na época diversos lucros, inclusive com informação privilegiada em relação à moeda e às ações da JBS. Mais uma informação importante no âmbito corporativo, o governo federal ele pode acabar com a exigência de conselho para empresas que querem fazer o IPO. O que é o IPO? O IPO é a abertura de capital na bolsa. As empresas, para abrirem capital na bolsa, têm que ter conselho administrativo, tem que ter um conselho analisando tudo isso. E essa exigência pode acabar com uma decisão do governo federal nos próximos dias. Por um lado, será muito bom para as startups que
por serem empresas menores, não tem um conselho, não tem como manter um conselho devido à questão de despesa e network, mas pode prejudicar empresas e os investidores. Isso com certeza será avaliado também aí pela CVM. Falando aí em ações de companhias aéreas, como já falei nos últimos dias, Gol e Azul vem subindo bastante e teve uma demanda aí crescente de quase 20% nas passagens aéreas no mês de novembro e início do mês de dezembro. Pode ser uma retomada, lembrando aí que as companhias aéreas vêm sofrendo desde o início da pandemia, desde o lockdown, onde lá no mês de abril caiu mais de 50% o valor das ações das companhias aéreas. Com toda essa mudança, agora as ações começam a ter caixa positivo, coisa que não acontecia também desde o mês de março. Essas informações amanhã retomamos com o Morning Call e todos os dias, de segunda a sexta-feira, teremos Morning Call aqui no canal ao vivo para você. Morning Call, o que esperar do mercado hoje aqui no canal.